Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais numa noite de estudo, Grupo Conservador ES. Nossa intenção é sempre trabalharmos, discutirmos temas ligados ao conservadorismo e também à alta cultura. E hoje, de maneira assim inédita, a gente vai começar um tema na mitologia. E vamos falar sobre os 12 trabalhos de Hércules e quais as suas implicações ou ensinos para a nossa vida prática. O Paulo Cunha começará fazendo uma introdução sobre o Hércules. Ele vai ter um período médio assim, de 10 minutos, e após a exposição dele, todos os convidados têm aí a oportunidade de comentarem e acrescentarem. Tá bom? Paulo, meu querido, fique à vontade, a fala é sua. Boa noite a todos. Nós agradecemos a presença e a gente espera que possa ser produtivo, né? Na verdade, o meu objetivo não é falar especificamente sobre o Hércules. Eu vou dar uma ligeira pincelada sobre, porém, chamar atenção sobre a mitologia. A mitologia, ela é uma via de acesso a um conteúdo que, de certa forma, nós perdemos na modernidade, na atualidade. A verdade é que nós somos hoje criaturas distantes de nós mesmos e de Deus. A mitologia, ela não é a única, mas ela pode ser uma via de acesso a uma reflexão, a camadas mais profundas da nossa psique, da nossa alma. Eu gosto muito da definição do filósofo grego Hesíodo, por volta do século VIII a.C., em que ele define mitologia da seguinte forma: estas coisas nunca existiram, ou melhor, essas coisas nunca aconteceram, mas sempre existiram. Eu vou repetir. Estas coisas nunca aconteceram, mas sempre existiram. Eu acho essa definição fantástica. Tá? Os mitos, eles não seguem a lógica da razão. Os mitos, eles seguem a lógica do ser vivente. Seguem a lógica da vida. E é muito importante que a gente tenha essa consciência. Basicamente, ele não segue essa lógica aristotélica, como também, eu me lembro muito da lógica, da proposta iluminista, né, da razão como uma deusa aí que conseguiria elucidar e trazer tudo aquilo que o ser humano precisa ou necessita, busca, procura. E nós sabemos hoje que isso é uma falácia, uma mentira, certo? Um exemplo simples, que a mitologia pode nos auxiliar. Um exemplo simples. O mito, por exemplo, de Narciso. O mito de Narciso, que é muito conhecido, muito dentro da psicanálise, da psicologia, de maneira geral, né, nós conhecemos o Narciso, que era de uma beleza ímpar. O Narciso, ele, por ordem da deusa Afrodite, ordenou que ele descesse para a terra, desceu do Olimpo, certo? E o Narciso, com sede, ele se debruça para tomar água no lago, e quando ele vê a sua própria imagem refletida, ele se apaixona por ele mesmo, né? Tamanha a sua beleza. E esse mito, ele é muito interessante, porque nós vivemos definitivamente um período de um narcisismo talvez sem precedentes na nossa história. Tá? O narcisismo que nós vivemos hoje impressiona. Nós, na realidade, tem uma música de um compositor capixaba de muito tempo atrás. Ele dizia mais ou menos assim: existirá um homem no céu e deuses na terra. Né? Parece que nós vivemos isso, né? Tem um homem no céu e deuses na terra. Nós estamos num estado de prepotência, de narcisismo,
que qualquer pessoa que tem o mínimo de observação consegue perceber. Um narcisismo de redes sociais, um narcisismo em que as opiniões elas se tornaram um ponto de atrito. Enfim, haja visto aí, sem querer entrar por essa seara, o nosso STF, né? Parece que hoje nós temos um Olimpo lá em Brasília, né? E todos narcisos, né? Mas o narcisismo ele é muito comum entre a gente. O Jung também, ele fala que os mitos são principalmente fenômenos psíquicos, que revelam a própria natureza da psique. Por isso é importante nós refletirmos. E o Hércules, que vai ser abordado na noite de hoje pelos colegas, ele é nós conhecemos o Hércules, todos já ouvimos falar do Hércules, né, da mitologia. Normalmente a gente associa o Hércules a um indivíduo forte, grande, bruto, e de fato ele era, né? Ele tinha uma força descomunal, mas ele tem uma particularidade. Todas as vezes que ele tenta utilizar a força, ele se dá mal. Todas as vezes que o Hércules ele utiliza aquilo que de certa forma o caracteriza, que é uma força descomunal, ele acaba não se dando muito bem, certo? O Hércules é filho do Deus Supremo na mitologia, que é o Zeus. A mãe do Hércules era Alcmene, que era conhecida como a mais justa das mulheres. O Zeus ele usa uma artimanha para ter uma relação com a Alcmene, que ele se transfigura, ou ele aparece para a Alcmene como o marido dela, que estava ausente, que era o anfitrião. E assim, dessa união, nasce o Hércules, certo? O Hércules era muito, muito invejado pela Hera, que era uma esposa, como definitivamente não são as esposas, muito ciumentas, né? A Hera tinha um ciúme mortal dos Zeus. E assim ela persegue muito o Hércules, né? Por exemplo, na infância, ela manda duas serpentes matar o Hércules, então um bebê. Só que, dada a força medonha do Hércules já na infância dele, ele mata as duas serpentes. Um outro fato interessante também é que o Hércules, lá pelos seus 14 anos de idade, ele tem um instrutor, o Lino, e que ele, num acesso de fúria, matou o instrutor dele. Então, o Lino. Então, a gente percebe que o Hércules estava indo por um caminho que não era muito, muito interessante, não, né? Ele tinha uma força descomunal, uma ira imensa, mas não tinha juízo, não tinha sabedoria, não tinha nada, né? Mas ao longo da vida dele, ele vai passando por processos, e uma parte vai ser apresentada hoje, ou vai ser apresentada, e ele vai crescendo, vai entendendo, vai dosando essa força dele, e ele vai descobrindo outras características que são importantes, não só para ele, mas para nós, né? Porque a gente não pode se esquecer que essa é a função da mitologia. A mitologia, nas nossas vidas, ela tem que ser introjetada. Nós temos que olhar para o conto mitológico e identificar ele nas nossas vidas pessoais. Ok? Outra situação interessante na vida do Hércules. Marco Antônio, eu estou olhando aqui, tem quanto tempo ainda? Mais ou menos. Para não passar o tempo. Pode ir, tem mais uns 4 minutos. Então tá. O Hércules, ele teve um acesso de loucura. Aí, assim, dentro da mitologia você tem algumas divergências, porém, nesse acesso de loucura dele já mais adulto, ele matou a esposa e matou 3 filhos dele. Mas não foi assim, ele estava num estado alterado. Não foi uma situação
deliberada dele, não. Tanto que isso é um grande conflito que ele arrasta pela vida dele afora, ter matado a esposa que ele amava e, obviamente, os filhos dele. Tá? Mas, como eu frisei, não foi uma atitude deliberada. Isso foi uma situação vivida por ele em que ele entrou num estado de loucura momentânea. Que, aliás, quem acompanha o noticiário hoje parece que a gente está vivendo também, né? Olha a mitologia aí. Uma policial militar, acho que é no estado do Rio, não lembro, mas uma policial militar, numa discussão com a irmã dela, assim, boba, num posto de gasolina, matou a irmã dela. Ela não sabe por quê. Simplesmente ela foi tomada por uma fúria, né? Por um acesso desse de loucura. Um outro policial militar, aqui não é uma situação de caracterizar o militar, que eu inclusive admiro muito e respeito, mas é uma coincidência também, porque é um outro fato recente. Ele, num acesso desse de loucura, ele matou a mulher, os filhos, eu não lembro se eram 2 ou 3 filhos, matou a mãe, matou o irmão, matou 2 pessoas que estavam passando pela rua. Quer dizer, obviamente, esse indivíduo ele estava tomado por um acesso de loucura, por alguma disfunção, porque não se justifica em momento algum, né, que uma pessoa que tenha um pouco de razão e lucidez fizesse qualquer ato louco como esse. São os dias atuais que nós vivemos. E a mitologia, ela justamente tenta dar um tempero nas nossas vidas. Tá? É importante que nós sempre, por exemplo, nessas tarefas que o Hércules vai executar, todas as tarefas do Hércules, elas nos trazem um ensinamento. Todas. Tá? Todas as tarefas que o Hércules executa, ele aprende alguma coisa e nos passa alguma coisa também. Cabe a nós prestarmos atenção, refletirmos, fazer uma espécie de análise pessoal e ver onde é que eu coloco isso. Por exemplo, o leão de Nemeia, aquela limpeza dos estábulos, né? Enfim, tudo aquilo que é contido no mito, ele sempre traz um ensino que está oculto e que não é difícil de perceber. Só a gente ter um pouquinho de boa vontade para que a gente possa ir introjetando essa sabedoria que é milenar e que se perde aí na esteira aí dos tempos, né? E fechando a minha fala, para não me prolongar devido aos colegas, lembrando novamente o Exildo, né? Que para mim, essa definição, eu comecei e termino com ela. Essas coisas nunca aconteceram, mas sempre existiram. Agradeço aí a todos, né? E retorno para o Marco Antônio para dar prosseguimento aí à nossa reunião de hoje. Muito bom, Paulo. Essa ideia que o Paulo colocou para todos nós é da onde eu gostaria de começar a conversar um pouco com vocês antes de passar a palavra para a próxima, que é a professora Jéssica. Essa ideia de que sempre existiram. E uma outra coisa que ele falou, que o Paulo colocou muito bem, Paulo, essa questão de que aquilo que o Hércules vai passar, em certa medida, acontece conosco. É aquilo que alguns autores chamam de arquétipo, que é aquilo que está para todos os seres humanos. Por isso que a mitologia, ela dialoga muito conosco. Alguém gostaria de fazer uma outra intervenção? É só me chamar aqui que eu jogo na tela principal. E esse silêncio. Então tá bom. Vamos com a professora Jéssica. Professora Jéssica, você tem que ligar agora a sua câmera. Já está ligada. Aparece minha imagem? Agora apareceu. Te coloquei na tela principal. Professora, como o Paulo, você também tem os seus 10 minutos de fama, como diz o outro. Tá ok. Eu peço seu auxílio, tá? Quando estiver se aproximando do tempo.
Eu mando aí um minutinho para você. Tá bom. Marco Antônio, Sim. eu não sei se é só para mim, mas a Jéssica, ela tá assim, a imagem dela... Ela tá muito em cima da câmera. Né? É porque ela tá muito em cima da câmera, mas tá tudo bem. Na filmagem é normal, né? Tá normal. Bem, então. Professora? Ok. Então, boa noite a todos. Eu irei iniciar a abordagem sobre o primeiro trabalho de Hércules, que foi enfrentar o leão de Nemeia, tá? Então, esse foi o primeiro trabalho incumbido a ele pelo rei Euristeu. E aí convém lembrar que ele também era descendente de Perseu ou Zeus, conforme o Paulo falou, e tal qual como Hércules, ele também havia tido essa missão de governar, né? Só que, assim, conforme a mitologia, a situação se deu do seguinte modo, né? Júpiter, ele havia declarado que o primeiro menino nascido seria o rei. E aí a deusa dos partos, ela retardou o nascimento de Hércules e antecipou o nascimento do Euristeu, que por sua vez acabou se tornando soberano, de Tirinto, Micenas e Mideia na Argólida. Então, para início de conversa, esse é o contexto. Então, agora, esse rei, Euristeu, que por sua vez também era irmão de Hércules, dá a ele essa missão de enfrentar o leão de Nemeia. E qual era o objetivo, segundo a mitologia? Por que Hércules tinha que desenvolver esses trabalhos? Porque ele precisava de purificação e obtenção da imortalidade, uma vez que ele havia matado a sua esposa e os seus filhos. Então, esse seria um dos meios dele conseguir obter a purificação e a obtenção. E, por isso, ele foi incumbido de dar cabo desse leão, conhecido como leão de Nemeia. E Nemeia era uma região da Argólida, só para esclarecimento. Então, quem era esse leão de Nemeia? Então, era um animal, né, que matava e devorava todos os habitantes daquela região e daquele país. Não só os habitantes, mas os seus rebanhos. O animal ele era filho de Ortro e, portanto, ele era considerado invulnerável. Mas, a princípio, como o Paulo bem colocou, Hércules achou que, através da sua força, ele seria capaz de dar cabo muito facilmente desse leão, o que, de certa forma, não aconteceu. Então, quando ele entra na caverna para enfrentar o leão, ele observou as características daquele animal e, de fato, percebeu que aquele animal era muito grande, tinha olhos fixos, brilhantes, e, na primeira distração de Hércules, ele foi vencido, porém, ele conseguiu fugir e ter mais uma tentativa para enfrentar aquele leão. Então, ao fugir, ele conseguiu depois reunir suas forças, buscar outras alternativas para tentar matar aquele animal e cumprir a sua missão, né? E aí, o que acontece num dado momento? Num dado momento, ele recebe um conselho de Atena, também conhecida como Minerva. Para quem já leu a Odisseia de Homero, o tempo todo, nas rapsódias, nós vamos ter aí a figura de Atena, que é citada por Homero como a deusa de olhos brilhantes, né? Ele usa aí esses adjetivos para se referir a ela. Então, Atena, na mitologia, ela é conhecida como aquela que aconselha aos deuses, né? Como aquela que é sábia, como aquela que é dotada de sabedoria. E, portanto, ela dá esse conselho a Hércules, que aquele leão nunca seria vencido apenas pela força, que ele nunca seria sufocado pela violência. Então, Hércules aí ele começa a pensar em como ele deveria agir para vencer aquele leão de Nemeia, né? E só uma consideração sobre Atena, ela também era considerada como uma das 12 divindades do Olimpo. Afinal de contas, ela também era filha de Júpiter e, portanto, dotada de sabedoria e designada como conselheira dos deuses, né? Então, Hércules ele passa a considerar e a buscar meios
para vencer o leão. Então, num dado momento, ao observar suas circunstâncias, ele percebeu que naquela caverna havia 2 saídas. E aí, o que ele fez? Ele tapou uma das saídas e partiu para enfrentar o leão novamente. Como que ele venceu? Ele venceu o leão o asfixiando. Então, segundo conta a história mitológica, né? Então, no dado momento, ele entra na caverna, fecha uma das aberturas, encurrala aquele animal, agarra-o e estrangula-o. Então, segundo o que se conta, foi assim que ele conseguiu. Mas ainda tinha um desafio, porque esse leão era conhecido por causa da sua pele, por causa das suas garras, e por causa da sua pele, muito difícil, né, de ser transpassada. E aí, o que ele fez? Ele usou as próprias garras daquela fera para esfolá-la, ele retira a pele e também corta a cabeça e usa aquela cabeça como capacete e leva, né, para entregar ao rei Euristeu. Então, e aí, Euristeu pediu que ele colocasse, né, na entrada da cidade, e daí então, né, todos se lembraram, né, desse, segundo conta a mitologia, todos passaram a reconhecer, né, esse feito de Hércules, né? Então, esse é um dos aspectos que são colocados, né? Então, o ato de colocar ali era para perpetuar aquela façanha do herói, e segundo conta a mitologia, Júpiter transformou o leão de Nemeia em uma constelação, só a título aí de curiosidade. E aí, tá, mas então, o que essa mitologia tem a ensinar a nós, né? Quais são os segredos ou o conhecimento que está por trás dessa mitologia, né? Então, nós podemos colocar alguns. Um deles é que esse leão de Nemeia, ele pode representar o orgulho humano em diferentes níveis, né? Também está relacionado à nossa constante luta para vencer as nossas inclinações, a nossa natureza, que também é violenta, né? Então, domar a nós mesmos também não é um processo fácil, porque, segundo conta a mitologia, quando Hércules ia lutar com aquele leão, ele conseguia se ver no olhar daquele leão. Então, de algum modo, aquele leão também mostrava quem ele era, né? Ele conseguia se ver através do olhar daquele leão. Então, havia um princípio educativo por trás de cada mito que era contado, né? Então, esse era um dos princípios que os antigos queriam passar aos jovens, que era necessário lutar contra esse próprio leão, que é o orgulho, mostrando também que nem sempre nós vamos conseguir vencer as coisas pela força, é necessário usar a inteligência, a capacidade, também está relacionado à grandeza, segundo conta, né? A mitologia também pode estar relacionada à grandeza de cada indivíduo, o poder que cada indivíduo tem para vencer as suas circunstâncias, né? Então, de certo modo, quando a pessoa mata o leão e veste a sua pele, ela está conseguindo dominar as suas más inclinações, os seus medos, as suas inseguranças, né? E há uma retomada aí da identidade. Então, mas o princípio elementar do mito está relacionado à necessidade de domínio da própria violência humana. Então, nenhuma civilização ao longo da história da humanidade ela conseguiu permanecer a partir do momento que os homens eles se posicionaram com violência, né? E aí lembra lá a ideia lá do Hobbes, né, do contratualista, que o homem ele é lobo do próprio homem. Então, o homem nesse estado original, né, de violência, enfim, ele não consegue prosperar. Então, para finalizar, nesse sentido, o nosso leão interior precisa ser sufocado, contudo, não é um processo simples, ele é forte, ele é obstinado, e após ouvir essas histórias, aqueles jovens, eles precisavam lutar contra os seus próprios leões e contra as suas más inclinações. E assim eu encerro a minha participação. Muito bom. Gente, olha, só fazendo um adendo aqui, o professor Victor de Sales, quando ele fala sobre isso, professora Jéssica, ele fala que o processo civilizatório
ele começa com os homens contendo essa violência que é própria de nós mesmos. Então, aqueles que vão para buscar as virtudes, uma das primeiras é essa de conter a própria violência. Então, foi isso que mais, quando eu ouvi ele falando sobre o leão de Nemeia, foi o ponto que mais me tocou, essa coisa. E aí você trouxe um detalhe, professora, que eu não tinha percebido. Quando o Hércules ele olha o leão de Nemeia, nos olhos do leão ele se via. Então, essa ideia, não sei se vocês perceberam também, colegas, foi a ideia que fiquei atento, porque na palestra do professor Vitor, esse detalhe eu não sei se eu não percebi ele falando, não vi. Você tirou de outra pesquisa? Não, esse detalhe ele não cita. Foi lendo alguns materiais que eu achei essa informação. Ah, muito bom. Alguém quer considerar mais alguma coisa? Eu tenho, só para... Não está aqui, eu acho que eu tirei. Mas eu tenho aqui, é um dicionário de mitologia. Se eu não me engano, foi... está aqui. Uhum. Foi nesse dicionário aqui, ó, de mitologia. Sim, qual é o nome? Tá bom. E Marco Antônio? Paulo? A propósito, vamos dar os créditos aqui, né, ao professor Victor de Sales, sim, que é um profundo conhecedor, na minha opinião, mitologia grega. Aqui ele é imbatível. O professor Vitor, se eu não me engano, ele tem cerca de 53 a 54 livros, né, tratando de mitologias, e ele é, na minha opinião, uma grande autoridade, tá? Inclusive, eu vou mandar essa gravação, Marcos, se ficar legal para ele, tá? E ele se propôs a falar no nosso grupo também, e nós estamos aí já articulando aquilo que nós conversamos, né, Marco Antônio? No momento certo aí. Sim. O professor Victor de Sales, ele, de fato, é uma pessoa diferenciada, tá? Ele está lá com seus 70 anos e pouco, e ele percorre aí o Brasil, né? Divulgando o trabalho dele. Na internet, no YouTube, você acha fácil os trabalhos dele, tá? E eu, vira e mexe, eu estou lá ouvindo ele. Nós temos muito que aprender com o professor Vitor. Só um comentário rápido a respeito aqui. A pele do leão, né? Que é uma pele difícil de ser penetrada, né? Somos nós, né? Somos nós. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso narcisismo, que já falamos anteriormente, tudo isso, ele impede que nós nos reconheçamos. Porque é o que a Jéssica colocou, se não fosse a deusa Atena fazer a parte dela ali, o Hércules ia dar com burros na água. Quantas vezes nós passamos pela vida com situações que a força bruta simplesmente vai nos causar mais problema do que nos trazer soluções, tá? Quantas vezes? São muitas. E uma coisa que eu fiquei pensando também aqui, o Hércules, se eu não me engano, ele coloca a cabeça do leão também como um capacete, né? Isso, o professor Victor Sales, ele cita esse aspecto também. Uhum. Eu acho interessante que o capacete ele tem a conotação de preservar a cabeça, né? Preservar a cabeça, preservar o pensamento, as ideias, uma preservação, né? Necessária, né? E você vê que o Hércules ali, quando ele usa a cabeça do leão, ele dá um passo também de preservação, né? De uma área importante. Ok, Marco? E a todos. Ok. Mais alguém gostaria de considerar algo que vocês ficaram atentos? Fale comigo. Eu. E aí, professor? Pode falar. Tá bem. O que eu achei interessante foi o processo, porque como ele não podia atravessar a pele do leão, ele teve que sufocar. E se for para pensar, ele propõe você se auto-estrangular, ou seja, é um processo que é desesperador, porque está fazendo uma analogia ao nosso respirar, né? Está faltando ar e você mesmo assim tem que sufocar.
é um processo que dói, machuca, mas que é necessário. Professora Jéssica, pode considerar. É muito interessante. O próprio professor Victor Salles, num dado momento, ele relaciona isso com com o desenvolvimento da nossa vocação, com o desenvolvimento da nossa missão aqui. Então, ele fala que para que nós venhamos avançar, ele cita várias áreas da vida. Ele cita a questão lá do casamento, do ter filhos. Isso implica o quê? Em um domínio próprio. Por quê? Porque se eu quero desenvolver uma vida, se eu quero construir uma narrativa ao lado da outra pessoa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar contra as minhas más inclinações, contra esses leões que estão tentando me dominar. Então, se eu quero ter o domínio, o controle, eu preciso estrangular. E não é fácil, né? Não é às vezes nem sempre há situações que nem sempre vai ser fácil, né? Serão fáceis, na verdade. Então, realmente não é um processo simples, mas é necessário. Jonathan? Bom, muito bacana aí. Vou tentar falar um pouco mais baixo, que a turma aqui já dormiu, mas eu vou pegar um gancho aí do que o Paulo falou. E Paulo, sempre perfeito na fala. A professora Jéssica também aí, cara, dá uma brilhada na mente aqui. É interessante como que a gente percebe que a falta da cultura antiga, da filosofia, do conservadorismo, ele vai, na falta disso, prejudica a sociedade. Hoje, nós vivemos um tempo em que tudo é o eu. É o que eu quero, é o meu prazer, é a minha vontade, é a minha felicidade. Então, eu não estrangulo dragão nenhum. Na verdade, eu não tenho coragem de olhar nos olhos do dragão, né, do monstro. Eu não tenho coragem sequer de enfrentar. Eu não quero passar por essas dificuldades, porque eu quero viver de uma forma louca, perdida. Né? E fazendo um paralelo com a Bíblia, né? A gente percebe muito bem o cristianismo, o evangelho de Jesus, trazendo para nós a ideia de olhar para si, olhar para dentro, verifica, analisa a sua vida, né? Porque você se vendo, você se identificando, você vai conseguir lutar contra você. E isso vai fazer, pegando o gancho do Paulo, isso vai fazer com que no momento da raiva, do ódio, da ira, você não saia da razão, você não saia do real, né? Você não passa por uma dimensão onde mais à frente você vai ficar sem saber o que aconteceu, né? Você perde o sentido. Então, o Evangelho de Jesus nos chama para isso. E aí, pegando o gancho ele vestindo, né, a cabeça, Efésios 6 vai falar sobre o capacete da salvação, né? E o capacete da salvação é exatamente quando eu consigo olhar para mim, ser transformado pelo Evangelho de Jesus, né? Ser modificado ou passar por essa mutação, eu consigo preservar o meu consciente, né? Não só uma salvação, porque é Jesus que nos salva, mas a salvação daquilo que irá me prejudicar, me atrapalhar, destruir as minhas famílias. E como aquela mulher que matou a própria irmã e tantos outros que mataram as famílias por um momento de ódio, muitas vezes nós não olhamos para nós e nós matamos o próximo. E quem é o próximo? O próximo mais próximo é a esposa, é o cônjuge, né? Os filhos, os pais. Então, é importante trazer essa riqueza para nós novamente, né? E trazer para o cotidiano. Não adianta a gente filosofar se a gente não trouxer isso para a vida. Falei demais aqui. Maravilha. Parabéns aí, tá muito bom. Maravilha. Professora Jéssica? Quer considerar alguma coisa? Então, é isso, é o que eu coloquei no chat. Por que estudar os mitos? O que isso tem a ver conosco? É para ampliar o nosso imaginário, é para nos ajudar a entender melhor a realidade e as questões que permeiam a vida humana, que atravessaram a história da humanidade. Então, há uma sabedoria que é perpassada através da mitologia. Então, compreender isso amplia o nosso excedente de visão. Mas é para quê? É só para encher a cabeça com um monte de informações? Não, claro que não.
Existem princípios educativos por trás, há uma sabedoria, e nós precisamos o quê? Refletir sobre isso e ver como isso pode agregar na nossa realidade de hoje, né? Olha, pode falar, Paulo. Rapidamente, tem um pensador indiano chamado Jiddu Krishnamurti. Ele tem uma frase que eu gosto. Ele diz o seguinte: porque nossas mentes ficaram cheias, os nossos corações estão vazios, né? Temos que tomar muito cuidado com relação ao conhecimento, né? O professor Vitor, ele sempre fala que o conhecimento tem que ser temperado pela ética, né? Porque senão pode nos causar profundos problemas, ok? Muito bom, mas muito bom mesmo. Gente, vocês estão voando hoje, hein? Bem, agora chegou a minha vez. Tirem as crianças da sala, porque agora a gente vai falar sobre a Hidra de Lerna. Tá bom? E aí a segunda missão dada a Hércules, ele vai ter que matar a Hidra de Lerna. O professor Dr. Victor de Sales diz o seguinte: a primeira tarefa é a arte de governar a sua própria violência. E sobre a Hidra de Lerna, ele considera da seguinte maneira, que é o tema central: a arte de governar seus vícios. A Hidra de Lerna, ela é um monstro aquático que tem 9 cabeças. E o detalhe que é interessante é que ele habita um terrível pântano. Ele faz uma consideração interessante. A diferença entre o pântano e o rio é que o rio é água corrente, porém o pântano é água que está parada e ali está acumulando um monte de coisas, a água está infecta. E ali dentro ainda tem um monstro. É bom que você tenha esse background para você poder entender como é que será a consideração do aprendizado de matar a Hidra de Lerna. Detalhe que eu acho que vocês já sabem: quando se cortava uma cabeça da Hidra, nascia 2 no lugar. Isso tem muito a ver com os nossos vícios. E por que 9 cabeças? Porque os gregos antigos consideravam os chamados 9 vícios capitais. Tá certo? Que a gente vai trabalhar ao longo da nossa conversa. Para a ideia deste mito, não adiantava brigar com este monstro. Uma luta física. Então você vai reparar que o Hércules é um brutamontes com muita força. Mas o que vai resolver seus problemas não é o uso da força, porque ele está sendo depurado. Repara quando ele usou a força dele sem a justa medida, as coisas que ele fez. Paulo falou sobre ele estrangulou 2 serpentes, depois cometeu uma tragédia que foi matar a esposa e filhos. Então o Hércules precisa passar pelos trabalhos para ser depurado e sair daí uma pessoa melhor. E ele vai entender que, sim, ele tem força física, mas não é isso que vai fazer dele aquilo que está no seu destino. Não é isso. Então ele passa pelos 12 trabalhos e nesse segundo ele vai aprender sobre a arte de controlar os seus vícios. E aí ele vai de novo a Atena e ele vai receber um conselho. Olha que coisa interessante, diz o professor Victor de Sales. É no fogo da coragem que hás de vencer as cabeças. E estas cabeças têm que ser vencidas todas de uma vez. Não adianta querer vencer uma de cada vez. Atenção, das 9 cabeças tem um detalhe ainda. Tem uma que é imortal. Você não vai conseguir cortá-la. E como é que vai fazer? E aí quem vai dar para ele o conselho de como cortar as cabeças e resolver esse problema dos vícios é dado pelo deus Hermes. É preciso queimar imediatamente após cortar a cabeça. Então você vai pegar um tição de fogo, você corta a cabeça, Hércules, e queima a cabeça. Querendo nos ensinar já de antemão que os vícios você tem que cortar ele pela raiz. Esse negócio de ficar assim, como diz o Dr. Victor de Sales, segunda-feira eu começo o regime, vou só fumar 20 cigarros durante o dia, amanhã eu vou fumar 19, ou eu vou beber menos. Isso não funciona, ok? Isso não funciona. E tem um dos vícios que vai acossar todos vocês.
Cada um de vocês vai ter sempre uma dessas inclinações que a professora Jéssica falou, que vai ficar te fustigando. E, ô Jonathan, isso me fez lembrar Paulo, quando Paulo apóstolo pede para o Senhor para tirar dele o espinho na carne, Deus falou assim: nananina, não, vai continuar com o seu espinho aí, entendeu? Se você vacilar, e aí o próprio Paulo escreve depois, o apóstolo: olha, ser humano, cuide-se para não cair. Se você vacilar, o teu vício vai te pegar e vai te derrubar. Bem, Hermes vira e diz assim para ele ainda, sobre esta cabeça: esta cabeça você terá que vigiá-la eternamente. Olha essa palavra. Dela você nunca se livrará. Então o que você vai fazer? Cave um buraco lá no meio do bosque e enterre-a. Coloque esta pedra sagrada sobre ela. Você terá que vigiar. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui na narrativa desse mito? Desse episódio do Hércules? Você vai ter que enterrar, colocar a pedra. E que pedra é essa? O nome de Hermes, em sânscrito, ensina o professor Victor de Sales, Hermi, quer dizer pedra da ressurreição, ou alquímica, também chamada de filosofal ou pedra da sabedoria. Então com a sabedoria é que você, com o tempo, vai saber dominar esse vício, essa cabeça. E aí isso me leva a uma reflexão. Hermes, que é esse deus alquímico por excelência, é aquele que encontra caminhos. Olha que expressão, aquele que encontra caminhos. Nós iremos encontrar caminhos para dominarmos isso, esse nosso vício. Então, a solução é: você corta todas as outras, queima com tição, mas uma você vai enterrar. E vai colocar essa pedra, que é a pedra da sabedoria, sobre ela. Então, esses vícios, cuidado com eles. Cuidado, Paulo, que eles renascem. Viu, Adriano? Se você bobear, eles renascem. Tá esperto aí então, D'Artagnan? Se você bobear com seus vícios, eles podem renascer. Ou um deles, pelo menos. Com as senhoras e as senhoritas, isso não vai acontecer, não. Elas são melhores do que a gente. Algumas aplicações práticas. O vício é o primeiro instrumento a ser governado, ensina o professor Victor de Sales. Está errado quem achar que ele é mortal. Não, ele é imortal. Coitado de quem achar que está livre. E aí o professor cita o Sócrates, o filósofo. Olha que fala interessante do Sócrates. O exercício da virtude, que é o que nós estamos buscando com os nossos estudos, não é verdade? O exercício da virtude é, senão, a eterna vigilância do vício. Virtuoso não é aquele que nasce melhor que o outro. Virtuoso, olha que pega essa coisa, hein, meu irmão? Virtuoso é aquele que passou a vida governando os seus vícios. E vicioso é aquele que se abandonou a eles. Olha o que é ser virtuoso. Você sabe quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, quais são suas dificuldades, seus erros, seus vícios, e você passa a vida inteira controlando-os, colocando essa pedra em cima dele. A arte, então, de governar seus próprios vícios está no campo da ética. A arte de governar seus próprios vícios. Não sei se você está percebendo, eu estou muito animado, porque isso falou muito comigo. E aí, em termos de pedagogia, como disse a professora Jéssica, o que isso nos ensina? Isso era narrado às crianças na Grécia Antiga, crianças que estavam ali entre 6 e 7 anos, iniciando o seu processo de alfabetização, de educação, se bem que começava com 12 anos, segundo o professor Victor, e eles eram educados nos bosques, e a cada um deles era entregado uma pedrinha, então eles iam lá no meio do bosque, cavavam um buraco, pegava essa pedrinha que era entregue a cada um dessas crianças, e ele depositava ali seus vícios e colocava a pedra em cima. E aí a vida continuava. Digamos que o aluno Jonathan, tá certo? Que é meu aluno mesmo de verdade na escola, ele vai e mente, vício da mentira. Eu não ia punir o Felipe. Eu ia perguntar assim: Felipe, vai lá onde está o buraco que você fez no meio da floresta e veja se a pedra está bem colocada, porque eu acho que esse vício pode ter escapado. Vocês estão percebendo que é uma maneira pedagógica de você ensinar as crianças? Talvez escapou.
Então, com o passar dos anos, você vai tendo a experiência de que você sabe, eu tenho que controlar tudo isso aqui. Moral da história: ensinar a criança ou o jovem a ter contato com seus vícios e defeitos, mentiras, rancores, invejas, iras, etc. Respeitando a criança e não apontando o dedo acusatório ou condenatório. Importante. Por que cortar, então, o vício de um só golpe? Porque é só desse jeito. Você corta o que você pode cortar, mas sempre tem aquele que você vai ter que, com a sabedoria e com a experiência, dominar. E, para finalizar, o fogo da coragem. Eu gostei dessa expressão que o professor Victor de Sales ele destacou. A busca da virtude é essencialmente um exercício de coragem. Nas minhas meditações, eu citei isso numa das minhas meditações matinais. E eu finalizo com uma frase do professor Victor. A busca da virtude é um exercício de sacrifício. Meus queridos, esse negócio de fulano de tal já nasceu com isso, não é nada, não é nada. Está todo mundo no mesmo nível, nasceu todo mundo da mesma forma, temos todas as mesmas dificuldades e problemas. Nós que somos cristãos, na maioria aqui, nós falamos filhos de Adão, esse pecado original, essa coisa que está dentro da gente, essa coisa que Paulo chamou de o bem que eu faço, não faço, o mal que eu odeio, eu faço o tempo todo. Isso está com a gente. Os gregos ensinam de uma outra forma. E aonde que está a sabedoria? A sabedoria e ser virtuoso está em conter estas coisas. Então, olha, pessoal do grupo, de hoje em diante, por favor, não se sinta como alguém que perdeu alguma coisa, como alguém que não está fazendo alguma coisa, porque você é uma pessoa que controla tudo isso. É que nem quando Paulo faz a brincadeira do vocês não conheceram o Marco Antônio, ele bebia muito. Não, mas ok, que eu beba muito, mas uma coisa é certa. Com o passar do tempo, eu consegui controlar isso. Ok? Então, muito bom. Esse é o ensinamento da Hidra de Lerna. Considerações, por favor? Falei demais, fiquei empolgado. Eu pus um versículo de acordo com a sua palavra na hora que estava falando, né? Porque depois mudou um pouco o assunto, mas ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não desviará dele. Era o que os gregos nessa época faziam, né? Muito bom. Felipe, olha, e só tem 16 ou 17 anos, hein? Imagina se ele tiver uns 40. Você é um gênio. É promissor, né? É promissor. Mais alguém gostaria de considerar? Eu vi que o Adriano escreveu alguma coisa também no chat, não consegui ler, foi muito rápido. Adriano? E Marco Antônio? Oi, eu estou aqui. Eu só não quero abrir agora no momento a câmera, mas parabenizá-lo a todos aí pelas suas colocações e me lembrou duas pessoas. Sim. Cristo, o colega Jonathan colocou bem, em sua personalidade, que quando ele chega no templo, quebrando tudo lá, irado, com os vícios, né? Que aqueles naquele momento estavam. Um deles era o jogo, a venda, né? Que Jesus chega lá no templo, as pessoas usando o templo para negócios, para coisas. Verdade. Né? Então, isso tem muito a ver com esses vícios negativos que existem. E o saudoso Chico Xavier também ele fala: controlai vossos vícios, né? Para que, pelo seu interior, você possa melhorar. Então, todos aí tiveram colocações muito importantes, a meu ver, para aqueles que irão assistir depois dessa gravação. Vocês estão dando não só um show de aula, mas também algo muito espiritual, porque é uma reflexão que ela é tocante. É uma pena que, como disse o Jonathan, a cultura da gente, a criança, o jovem, parabenizar o Felipe, um jovem nos ouvindo e também nos dando suas colocações, nos dando conhecimento e essa aula, assim podemos dizer, essa troca de conhecimentos que vocês estão nos dando agora. Então, eu parabenizo a todos. Minhas colocações são essas, e eu lembrei do saudoso Chico Xavier em relação aos vícios, que manda controlar e ter cuidado,
né? Resignação. Porque os vícios não são só fumar, beber, são as vicissitudes, são as coisas negativas que nós replicamos, que passamos, ou até mesmo que muitas vezes ficamos calados, deixando a impunidade passar, deixando a injustiça ser cometida, e muitas vezes a gente fica ali calado. Então, o ato de não lutar contra isso também é um vício. Então, vocês foram fazendo pontes, a Jéssica aí também, de forma brilhante, e eu digo a você, a gente passaria a noite aqui dialogando com tanta coisa bela que vocês têm colocado aí e posto para que a gente possa refletir. É uma reflexão. É uma reflexão. Então, eu fico muito grato e continue aí, porque para mim está excelente. Beleza. Ô, Paulo, antes de você falar, deixa eu ver, a Natália fez um comentário aqui. Natália, você não gostaria de falar não o que você escreveu? A Natália fez um comentário interessante aqui. Eu acho que ela não me ouviu, então. Paulo? Essa característica da hidrodilerna de defeitos, né, dos vícios, é como sempre tem uma perninha imortal ali, né? É muito interessante porque, primeiro, que é prático, é objetivo. Nós percebemos isso no nosso dia a dia, em nós e em pessoas que a gente convive, né? Sempre tem uma dificuldade que, por mais que a pessoa ela se trabalhe, é uma fragilidade que ela traz maior, né? Então, esse cuidado, porque uma das situações que me chamou a atenção é a necessidade desse cuidado diário, né? Porque é um cuidado diário. Na situação que nós nos encontramos, qualquer subida é muito sacrificial, mas as descidas elas são muito fáceis, né? Você demora uma vida inteira para você ter uma conquista de respeitabilidade, de crescimento, né? Isso no campo da família, no campo profissional, enfim, né? Uhum. Mas para você cair é muito fácil. Um descuido, né? Um momento, o Jonathan frisou, um momento impensado, né, Jonathan? Aquele momento em que a loucura toma posse, né? E não é longo, às vezes é muito rápido. O Hércules representa isso, né, Paulo? Oi? O Hércules representa isso, né? Antes de passar pelos trabalhos. Exato. Então, quer dizer, esse momento de, vamos assim, entre aspas, chamar de loucura, é um momento que pode desatinar a nossa vida e que vai demorar tempo, né, para que muitas vezes a gente consiga reparar essa loucura, né? Por exemplo, o Hércules, ele retrata isso, né? Diante desses trabalhos aí, porque hoje nós vamos falar de 3, né, Marcos? 3 trabalhos. 3, que são 12, né? Uhum. Então, tem muito mais trabalho. Imagine a quantidade de trabalho proposta aí no mito, né? Do mito. Enfim, o que eu queria chamar a atenção é isso, essa imortalidade, esse fogo da coragem, né? Essa necessidade, porque o fogo também, simbolicamente, ele é um elemento que significa a transformação, a purificação, né? Isso. O fogo, ele tem essa característica simbólica, né? De transformação, de purificação, certo? Um abscesso no nosso corpo, ele é cauterizado. A cauterização nada mais é do que você colocar, né, uma temperatura muito alta para você conseguir que aquele problema físico ele se torne em algo aí que possa tirar a sua vida. Então era isso. E a coragem, ela é considerada para os gregos como a geradora de todas as demais virtudes, inclusive
alguns autores já vi falando, até o amor, que nós, os cristãos, consideramos o maior dos atributos, para eles, até amar tem a ver com coragem. Inclusive, é um ato de amor. Professora Jéssica? Só considerando outro aspecto que foi posto, sobre o papel da educação, né, nesse processo. Ou seja, educar é muito além, educar no sentido mais profundo da palavra, né, trazer para fora, muito além vai muito além do que vai muito além, está muito além do domínio de técnicas, está muito além de se apropriar apenas de um conjunto de ideias. E os medievais, eles compreenderam muito bem isso, a buscar, através da educação, a fruição do belo, do bem. Então, eles conseguiram elaborar um conjunto muito harmonioso e integrado de educação que buscava a ascensão do espírito. Então, é muito interessante isso, porque é nítido essa perspectiva de educação que é colocada, né? E se nós compararmos com a perspectiva de hoje, são concepções muito distintas, né? Então, quando você tocava nessa questão do domínio e da maneira como eles faziam isso e ensinavam aqueles jovens, é muito interessante. E eu lembrei desse livrinho que eu já falei uma vez, mas eu amo demais, que é o livrinho de São Basílio, Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã. Então, estudar os mitos, estudar esses mitos, são muito importantes também, eles são úteis para nós. Nós não podemos desprezar. Há uma verdade, né? O São Basílio vai dizer que a verdade é seu fruto essencial, no entanto, pode ser enriquecida com conhecimentos profanos, assim como as folhas realçam a beleza dos frutos. Olha. Então, assim, acho que tem... Ô, professora... tem muito a ver com o que estamos tocando. Sim? Aproveita e lembra que nós combinamos que o próximo estudo nosso, assim que acabar o Hércules, vai ser aquela obra que você indicou? Não, senhora. Porque nós, né, tocamos nessa questão da educação e tem uma obra muito rica de São Tomás de Aquino, que é o De Magistro. E também eu tenho aqui a edição do De Magistro, de Santo Agostinho, e de São Tomás de Aquino, que é uma obra muito rica sobre a educação. Então, você tem que já começar a ver isso aqui. Qual a melhor versão para a gente poder comprar, para poder começar a ler quando chegar? É possível adquirir pela editora Quirion. No livro, na edição da Quirion, vem os dois. Tá Vou bom. pegar aqui. Depois você orienta a gente lá no grupo. Inclusive, tem a parte em latim e é muito interessante. O livro é riquíssima a edição. Tem a parte em latim, tem a parte em língua portuguesa. Posso fazer uma pergunta tola? É muito grande? Muitas páginas? Ou pouco? Não. Então eu acho que menos de 150 páginas. Tô brincando. Tá bom. Obrigado, professor, mais uma vez. Agora vamos ao terceiro trabalho com o Felipe. Felipe. Boa noite mais uma vez. Eu pedi aquela hora, Felipe, você baixar um pouquinho o volume para nós captar, tá reverber. Ah, sim. Beleza? Aí você pode falar de maneira mais tranquila. Pode falar. Não, baixou muito agora. Espera aí. Agora sim. Beleza? Ok. Ok. 10 Bom, o minutos. terceiro trabalho é o trabalho do Javali de Erimanto e abordado pelo Victor de Sales um conceito de a arte de impor limites. Vou começar pela história para assim entendermos o contexto das lições que podem ser tiradas daqui. Bom, o Javali de Erimanto, ele ficava situado ao noroeste da Arcádia e ele tinha o costume de atacar as circunvizinhanças, ou seja, ao redor desse monte, e ele devastava tudo à sua volta. Então, o rei Euristeu, ele, que ficava em Micenas, pediu ao Hércules para, então, capturar esse javali. E ele fez um pedido ainda mais inusitado, porque ele queria o javali vivo, queria que, então, o Hércules pegasse ele vivo e levasse a uma outra cidade, uma distância
eu não pesquisei a distância, mas por estar em outro local, imagino que foi uma boa quilometragem. Bom, eu vou falar sobre o que representava esse javali. Esse javali representava a desordem, porque o javali na natureza, como destaca o Victor de Sales, ele tem o costume de destruir o que está à sua volta, as plantas, desmarcar o território de outros animais que estão também no mesmo habitat, e ele destrói por destruir. E é também destacado pelo Victor de Sales a questão do prazer no caos que, no caso, esse animal tem ao destruir as coisas ao seu redor. Bom, Hércules, então, como que ele consegue vencer a desordem, como que ele consegue, como no início eu disse, impor limites. Ele grita, ele chama o javali para que ele fosse espantado, assim. Ele começa a gritar, esse javali percorre, como ele se situava em um monte. Esse monte, com certeza, ele começa a subir esse monte, e, como sabemos, os montes, por vezes, são mais, recebem uma quantidade maior de neve, e então ele começa a adentrar por essa neve e fica cansado. O Hércules, então, pela persistência, consegue vencer o javali e capturá-lo. Então ele vai e leva ao rei, como era o objetivo da sua missão. Bom, o Victor de Sales, ele dá um exemplo de crianças mimadas, como crianças mimadas como a desordem, um exemplo de desordem. E foi falado, o Marco Antônio também pôde destacar a questão dos vícios e como é importante ensinar a criança desde pequena. Então, até uma frase que eu participo da embaixada da minha igreja, Embaixadores do Rei, e tem a frase dos Embaixadores do Rei da instituição, construindo meninos para não remendar homens, ou seja, ensinar desde pequeno esses meninos. No caso, também tem outra instituição dentro da igreja, que é as Mensageiras do Rei, que, ou seja, ensinam as crianças já desde pequenos no caminho em que que eles devem andar, e impõem limites. Aprendemos limites desde pequeno, em casa, por exemplo, quando uma criança ela pede um doce antes da janta, a sua mãe vai e diz para ela: não, somente depois da janta você poderá comer esse doce. Então a criança, às vezes, ou eu não posso generalizar porque eu não vejo tantas crianças, mas vão e choram, fazem alguma pirraça, e a mãe pega a criança e fala: você não pode fazer isso, fica sentado nesse canto. Às vezes há o castigo para tentar impor limite, ensinar a criança para que ela, quando crescer, não haja, conforme o primeiro ensinamento que temos no Leão, para que ela não haja violentamente quando estiver maior. E agora, fugindo um pouco do centro do Victor de Sales ao explanar sobre a desordem, eu vou fazer um paralelo com o conservadorismo, já que estamos num grupo de conservadores. E então, o conservadorismo e a ordem. O que primeiro, qual é o ponto para você reconhecer a ordem? É reconhecer a natureza das coisas. E agora eu vou pegar, não é para puxar o saco, mas eu vou pegar um ponto que o Marco Antônio abordou, não lembro se foi entre as últimas aulas que ele passou, sobre preservar e conservar. Bom, o que você preserva? Você preserva coisas imutáveis, porque preservar é você deixar
aquele objeto ou aquela pessoa na forma que ela já está. Ela foi feita, você deixa daquela maneira e ela permanece como está. Então, o que você preserva? Você preserva as virtudes, porque as virtudes não podem ser alteradas. Quando você altera as virtudes, elas viram vícios. Não, são também dicotômicas. Você só há o sujeito que é longânimo, por exemplo, e o sujeito que é impassivo. Não há como você chegar em um meio em que seja ao mesmo tempo duas coisas diversas. E então a preservação está nas coisas imutáveis. E o que nós conservadores então temos que conservar? A gente tem que conservar os costumes e as tradições, porque como vemos na história estudando os tempos passados, vemos que houve uma mudança no decorrer dessas épocas, mas que elas são, em todas as civilizações que são fortes e firmes, que perduram por muito tempo, são conservadoras da ordem. E a ordem, como eu vou abordar daqui a um tempinho, muda a ordem como instituição social, como também podendo falar dessa forma, ela muda com a mudança de poder. Agora eu vou falar a importância da ordem. Então, a ordem é estabelecida ou pela natureza, com o equilíbrio da transformação da matéria, porque agora falando uma frase meio químico, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, Lavoisier. Então a gente tem que conservar o que está na natureza. Agora, se eu não me engano, foi no trabalho já mais avançado da Corsa que o Victor de Sales fala sobre a preservação da natureza. Mas poderia também ser abordado aqui no Javali de Erimanto, porque com a desordem vem o caos, e o caos ele destrói tudo ao seu redor. Então, também preservar a natureza seria um objetivo também da ordem. E também há nas construções humanas, que ocorre com a mudança de poder. Nós estamos aqui perto das eleições para presidente e vemos aqui uma mudança de poder. E o que acontece por vezes nessa mudança de poder é o caos de acordo com o governo que se estabelece. Porém, agora eu vou abordar... 2 minutos, 1 minuto. São duas premissas. Uma, eu vou ler para adiantar, porque se for para explicar ponto a ponto vai demorar mais um tempinho. Tendo a premissa pela existência de um ordenador, ou seja, de um Deus, você deverá entender a ordem como efeito de suas ordenanças. Assim, mesmo que o caos se estabeleça, a ordem voltará de acordo com seus preceitos, ou seja, com o que ele estabeleceu como ordem. Colocando outra premissa, não acreditando em um ordenador, nós nos apegamos talvez a ideologias, e então o caos se estabelece. Pois a causa primeira, se é o caos, ocorre da aleatoriedade de um universo que não tem objetivo. Também, então, o caos estabelece objetivos. E ao exemplo de desordem, e que também abordamos outras vezes em outras reuniões aqui, a ideologia, porque ela se estabelece às vezes por uma religião invertida, como se fosse uma, porque a religião tem o objetivo de religar o homem a Deus. Acreditando, então, nas ideologias, estabelecemos o caos, porque desacreditamos da premissa que eu pus como primeira, da existência de um Deus, então da existência de um ordenador. E os limites são postos, então, as leis da física, a natureza criada por um ordenador.
E a imaginação, eu iria abordar a imaginação, mas pelo tempo não vai dar, a realidade do que nos é oferecida. Por exemplo, a realidade que esse ser ordenador nos pôs é que imaginamos as possibilidades das coisas imaginadas, né? Como, por exemplo, um unicórnio, um exemplo, eu acho que clássico, não sei como eu posso falar, o unicórnio tem um chifre e representa um cavalo. Então, a junção dessas possibilidades imaginadas através da realidade forma um unicórnio. Era isso que eu queria explicar, mas o tempo foi bem reduzido. Reclama não, rapaz, você está indo muito bem. É porque o tempo, senão fica muito longo depois o que nós fizemos. Felipe, muito bom. Olha, o javali de Erimanto é essa desordem por onde passa. Quem já ouviu também ele explicando sobre a corça serenita, já é o contrário. Enquanto o javali, por onde ele passa, está destruindo, jogando caos, a corça ela consegue correr e passar por entre as árvores, os arbustos e não destruir nada. Você lembra dessa parte, Felipe? Justamente quando eu comecei a ouvir da corça, porque depois, um trabalho posterior, eu lembrei já do javali de Erimanto e consegui, né, juntar as duas coisas. Mas é muito interessante como algo que por vezes parece simples, né? Um exemplo de um javali sendo capturado pode resultar em um trabalho, em algo tão complexo às vezes, ou inteiro. A gente consegue chegar a conclusões que nem parece que seriam feitas a partir de uma história que às vezes é contada para crianças ou para jovens. É isso mesmo. Eu tenho usado muito a expressão do Peterson. Jordan Peterson, arrume o seu quarto. Coloque ordem no seu mundo possível, ao seu redor. Alguém gostaria de fazer um comentário em cima do javali de Erimanto? Estou sentindo um amigo meu aqui, o D'Artagnan, que está muito calado, não falou nada ainda hoje. Estou até achando raro isso. Estou de ouvinte. Quer considerar alguma coisa ou vai ficar de ouvinte? Eu vou fazer só uma ressalva aqui. Desculpe, D'Artagnan, pode falar. Quer falar? Pode falar, Adriano, depois o D'Artagnan fala. Eu vou pegar só a ponta da desordem. Eu poderia citar aqui a teoria de Gramsci mesmo, mas essa questão da desordem, o javali, como ele bem coloca, eu vou lembrar aqui a teoria das janelas quebradas. Vocês já ouviram falar, né? Foi desenvolvido em Chicago. Sim. Né? E ele explica, por exemplo, se uma janela de um edifício for quebrada e ela não for reparada, a tendência é que vândalos passem a arremessar pedras e quebrar as outras demais. Né? Essa teoria que ele traz foi muito utilizada em Nova York para diminuir a criminalidade e deu, inclusive, resultados. Então, isso nos faz ter essa questão da teoria também da tolerância zero. A gente tem que ter tolerância com o que traz a desordem. Então, fica aí o recado, pega essa ponta, que o que hoje nós temos demais é javalis. Javalis trazendo desordem, essa desordem constante que há na nossa sociedade. E traz os maus exemplos, principalmente para as crianças. Porque fica o exemplo. Se você vê aquilo ali, um mau exemplo, e as pessoas toleram, a tendência é que isso se replique, isso se reproduza, e a gente perde o controle. Então, eu pego essa ponta com esse. Tem vários javalis que a gente poderia citar em teorias que destroem, mas eu me lembrei da teoria das janelas quebradas. Então, parabéns ao jovem e muito obrigado pelas suas colocações. Ô, Adriano, os cangaceiros eram javalis assim? Você que entende cangaço? Oi? Os cangaceiros eram assim, os javalis, para onde que eles passavam? Alguns, porque eu sempre analiso, você não pode generalizar. Então, a história do cangaço, ela é muito interessante. Em sua maioria, os cangaceiros foram desordeiros, javalis. Mas tem casos que a gente não pode apontar e julgar, porque ela é muito complexa, a história do cangaço.
tá aí Paulo para também dizer alguma coisa, porque a própria Volante, que representava o Estado, muitas vezes agia como esses javalis também, pregando a desordem. Então, a questão de cultura e de educação, como bem colocou a Jéssica, quando ela usa o termo educação, eu acho que é num contexto geral, não só da escola, mas também da família, dos princípios cristãos, essa preservação do que é bom, como ele então coloca, não preservar de forma que se torne um vício, mas preservando o que é correto, as tradições e as instituições que pregam pela ordem, tanto que a nossa bandeira tem, né? Ordem e progresso, mas está mais para desordem e a falta de progresso. Então, muito, muito bem colocado esse jovem, de forma brilhante. Parabéns ao professor também, que é sinal que está fazendo um bom trabalho. Obrigado. Darta? Opa, nós na área aí. Primeiramente, parabéns pelo formato, eu achei muito bacana, muito legal. Que bom. Espetacular. Com relação aos mitos, né, e os 12 trabalhos de Hércules, né, é uma coisa assim, que é bem bacana, assim, que todo mito é uma matriz de intelecção, né? Tudo vai depender do referente que a gente vai estar utilizando. A gente pode literalmente, a partir de uma imagem mítica, vislumbrar N cenários possíveis, né? Então, isso que é muito bacana, né? A gente pode pegar aqui e ficar discutindo cada um dos trabalhos de Hércules, nós podíamos tomar cada um referencial teórico, existencial, pessoal, religioso, e o negócio ia muito longe. Isso que é uma coisa que é bacana, né? Você consegue beber essa riqueza tão grande. E com relação a essa ideia das referências, né? O professor Victor Salles, ele procura pensar ali, pelo que eu entendi o que vocês falaram, os 12 trabalhos a partir de uma perspectiva da filosofia moral, né? Das virtudes morais. Ele fala que essa é a primeira educação. Esse é o primeiro meio de educação. Veja, é uma referência muito bacana. Né? A educação formal da alfabetização, desculpe te interromper, vem depois dos 12 anos. Uhum. Uma outra referência que eu acho que é bem bacana para a gente pensar os 12 trabalhos de Hércules é a teoria das 12 camadas da personalidade do professor Olavo. Cada um dos trabalhos casa assim como uma luva para cada uma das camadas, né? O Leão Nemeia, você tem a luta contra o corpo, né? Você dominar o corpo, né? A ideia... Tem uma outra versão que eu conheço, que é da asfixia, que ele mata asfixiado o leão, e outra que ele mata pauladas. Então, ele não pode cortar o couro, mas ele pode quebrar os ossos. Nas duas situações, tem que dominar o corpo, né? Isso domina o corpo e se veste depois com a pele, né? Então, você vai colocar as funções da camada 1 com as razões das camadas superiores, que é muito legal, às vezes expresso no mito, né? A segunda camada é a tua hereditariedade, né? A figura de uma hidra, né? Dentro de um pântano, uma imagem perfeita para você pensar os seus antepassados que você não conhece, mas mesmo assim estão ali para te destruir. Então, você tem que selá-los cada um, você tem que conseguir dominar essa camada, teus instintos, né, que o tempo todo estão ali cerceando. E o javali é muito legal, lembra assim, como é que o Hércules, a camada 3, a camada dos meios verbais, né, da linguagem, como é que o Hércules ele vai dominar o javali? Gritando com ele, usando a palavra, né? Tudo aquilo que você não tem palavras, né, eles não têm forma. E o que não tem Aquela forma, coisa da Bíblia, Natanha, de criar o mundo com a palavra que Deus faz no Gênesis. Exatamente. E aí que é legal. Então, a ordem vem a partir da palavra, né? E como é que é importante, muitas vezes, para a gente aprender que as palavras, ela vai nos levar à ascensão, né? Ao resfriar todos os impulsos incontrolados que nós temos, por darmos nome às coisas. E o que é legal, já pegando assim, essa é uma referência, não estou dizendo que essa é a interpretação, mas eu estou gostando do que você fez. E te traz uma luz muito grande, né? Porque é um ponto de confluência que nós temos para poder refletir sobre várias perspectivas. Isso é muito bacana. Verdade. Essa proposta de vocês ficou muito show. Parabéns para todos aí. Obrigado mais uma vez, você como sempre generoso com a gente. Alguém mais quer considerar algo? Depois. Alguém mais quer considerar algo?
Gente, Só acho que as 12 camadas pode ser uma próxima aula do professor D'Artagnan. Pra gente. agora, olha, é verdade, o Brasil Paralelo fez um negócio com as 12 camadas, vocês viram? O Insight Brasil Paralelo? Ele fez uma síntese, porque a aula do Olavo eu já vi umas 4 vezes. Ela é complicada, aquela aula. Né, D'Artagnan? Aquela que está gravada, é podcast também, das 12 camadas. Mas o Brasil Paralelo... Sério, eu não vi aquele videozinho curtinho do Brasil Paralelo. Não, ficou muito bem. Ele consegue sintetizar como você fez aqui agora, um pouco. Tá bom? Mas dá pra explorar muita coisa, cara. Muita Nossa. coisa. Alguém mais quer falar sobre o Hércules? Então, pessoal, lançamos a pedra fundamental do nosso estudo sobre Hércules. Nas próximas reuniões nós continuaremos com o mesmo formato. Eu vou parar aqui um pouco a gravação, mas não saiam agora do vídeo, não. Só um minutinho, por favor. E como sempre, agradeço a todos os ouvintes por todo o carinho com a gente.